Eu me interessei pela fotografia desde os 15 anos de idade. Eu tinha colegas no ginásio que gostavam de fotografias e essa paixão foi surgindo em função do que eles iam me mostrando, do equipamento, do entendimento. Então, mais ou menos aos 15, 16 anos, eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica. E a partir daí era eu que sempre, quando viajava com amigos para fazer acampamento, passeios, viagens, era eu que levava a câmera. E a fotografia começou na minha vida a partir desse momento. Eu comecei fotografando a cultura popular de uma maneira geral. Eu sempre tive um interesse, quando comecei a fotografar profissionalmente, começando pelo artesanato. A partir do artesanato eu passei para as festas populares. E eu sempre encarei a fotografia como uma fonte de informação, não apenas como arte, mas como algo que você pode informar, contar histórias, deslocar pedaços do mundo e apresentar para outras pessoas que nem sempre têm acesso para que elas também possam conhecer. E essa busca pela informação é que foi me fazendo querer saber cada vez mais a respeito daquilo que eu estava fotografando. E isso acabou desaguando, primeiro numa sugestão da minha esposa, até que eu fizesse um mestrado em antropologia, mas eu acabei descobrindo a ciência da religião e me pareceu mais adequado no tema que eu estou trabalhando, a proposta de fazer um mestrado em ciência da religião. Eu penso que a cultura popular sempre sofreu alguns riscos, porque ela, por ser popular, ela é muito vítima de preconceito. E o preconceito é sempre uma ameaça. E é justamente por ela estar sempre ameaçada é que ela sempre consegue se reestruturar, se reorganizar, se ressignificar. As mudanças vão acontecendo, mas ela não perde o que é a base dela. Ela continua sendo cultura popular desde que ela não perca aquilo que a gente chama de fundamento. Ou seja, você pode deixar de bater num tambor de couro para usar um tambor feito numa indústria, com plástico, com acetato, com alguma coisa. Mas isso não modifica o motivo pelo qual você está batendo o tambor. Esse motivo, que é o fundamento, é o que sustenta a cultura popular. E ela vai se readaptando, por mais que ela sofra interferências que podem ser ameaças para a sua extinção, para poder se ressignificar e manter esse fundamento funcionando. O poder público teria a responsabilidade de manter tradições, porque o poder é público e a cultura popular também é pública. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem assistido é que o poder público tem mais atrapalhado do que ajudado, porque ele se apropria das coisas que são populares para transformar em um motivo de geração de renda para a própria cidade, para o próprio município. Isso faz com que muitas festas populares sejam reconduzidas de uma maneira, vamos dizer assim, a serem atrativos turísticos. E isso implica também na inserção de outros eventos, às vezes de shows, de coisas que não estão necessariamente ligadas à devoção que dá origem a essa festa popular religiosa, mas que faz atrair mais turistas. Então a festa às vezes passa a ser um segundo plano para que esses aparatos turísticos possam funcionar, atrair, popularizar prefeitos, governadores, trazer votos, enfim, tudo isso acaba acontecendo. Então eu sinto assim, a responsabilidade do poder público devia ser conscientizar a população a ter respeito pelas tradições populares e a sustentar isso de uma maneira que, por exemplo, no caso de procissões, procurar os trajetos por onde essas procissões passam, isolar ruas, evitar trânsito, evitar riscos, coisas que prejudicam o andamento dessas coisas, né? E não apenas fazer com que as devoções e aquilo que é realmente popular se torne apenas um elemento a mais em todo um contexto que acaba sendo lucrativo, tanto política quanto economicamente, para a própria poder público.
Então, a questão do gênero, a mulher está de fato assumindo responsabilidades, papéis, protagonismo nessas festas populares. Nós hoje temos grupos, por exemplo, de maracatu de baque solto, que era tradicionalmente só de homens. Já há a possibilidade de formar, já há formados grupos que são só de mulheres, já há mulheres participando de grupos que só admitiam homens. Nós estamos vendo as mulheres assumir a capitania, a liderança, serem mestres de outros grupos, como congados, guardas de Congo, guarda de Moçambique. Isso está acontecendo com frequência. E a gente vê também que, de uma maneira ou de outra, qualquer que seja o incentivo, que há interesse ainda dos jovens, de alguns jovens, de participar dessas manifestações, da atualização desses hábitos, desses costumes, desses fundamentos. E isso depende muito também do próprio incentivo, do exemplo que os mais velhos dão e de como eles passam o fundamento para essa juventude. A religiosidade popular, eu costumo dizer, é muito mais mitológica do que teológica. E os mitos se fundamentam principalmente na história dos santos. Os santos são personagens importantes na devoção popular, porque eles são um retrato mais próximo da humanidade e da busca pela santidade. Toda devoção popular tem um fundamento num padroeiro, num santo, que de alguma forma é aquele que faz acontecer o milagre. E há narrativas até que aquilo que é divino, o próprio Deus, é às vezes reduzido à condição de santo. Por exemplo, festas do divino. Uma das dificuldades maiores, no maior empenho que a gente vê nos padres que celebram missas durante a festa do divino, é explicar para o povo que o Divino Espírito Santo nada mais é do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque é muito comum as pessoas tratarem o Divino Espírito Santo como se fosse um santo. Então, a relação com o santo é tão grande, é tão forte, que até aquilo que é Deus vira santo. Até tem um texto que fala disso, até o santo dos santos se torna um santo, porque a religiosidade popular, ela se fundamenta basicamente na devoção a algum santo. Primeiro, a gente precisa definir bem o que significa sincretismo. O sincretismo é uma palavra que tem uma conotação variada, em geral ela é percebida de uma maneira única, mas dependendo do ambiente de onde você vem, você pode trocar sincretismo por hibridismo, apropriação cultural, enfim, é uma série de outras palavras que hoje os estudiosos tentam usar para não reduzir a questão dessa relação entre várias religiões a uma palavra só. A questão do clero, ele assim, é absolutamente ambíguo. Isso é muito assim, dependente de quem é o bispo, de quem é o padre que está na cidade. As relações com a cultura e a religiosidade popular podem correr muito bem, como podem ser extremamente antagônicas. Eu já vi os dois casos. Eu já vi recentemente em Mogi das Cruzes, saiu no noticiário, de que um grupo de Moçambique não pôde participar da procissão tocando tambor. Ele teve que tocar tambor separado, porque o padre não admitia o tambor durante a procissão. Na procissão só se podiam cantar os hinos litúrgicos, que são os que se cantam na missa. Então, tem padre que admite, tem padre que não admite. A história dessa religiosidade popular, desde o tempo da escravidão, a gente tem cerimônias que eram permitidas que fossem feitas dentro da igreja e outras que tiveram que sair para fazer do lado de fora ou construir a sua própria igreja, porque dentro da igreja dos brancos eles não podiam fazer. Então, é muito relativo, não há uma padronização, não que o clero seja sempre contra ou seja a favor. Depende muito da linha de pensamento do padre e do bispo que está na região. Digamos assim, que eu diria que assim, de uma maneira bem grosseira, eu diria que a ciência da religião é uma teologia que prescinde da fé.
Um ateu, se fosse procurar estudar teologia, ele acabaria fazendo ciência da religião, porque ele não tem a crença naquilo que a teologia prega. E as teologias são várias, né? Cada religião tem a sua teologia, se é que a gente pode falar em teologia, por exemplo, como a espiritualidade indígena com a espiritualidade africana. Em geral, a gente usa a palavra cosmologia para falar dessas manifestações. A ciência da religião, portanto, é uma ciência que se propõe a estudar as religiões sem julgamento, ou seja, sem a confessionalidade. Eu preciso me tornar, de uma certa forma, um agnóstico, pelo menos temporário, para poder me aproximar de uma religião sem fazer julgamento de seus valores. A ciência da religião, ela é uma ciência que, na verdade, se compõe de várias outras ciências. Ela pode se utilizar da antropologia, da sociologia, da fenomenologia, para fazer estudos da religião e até estudos comparativos. Você pode, inclusive, fazer uma comparação da teologia presente em 2 ou 3 religiões, mas não é um estudo teológico, não é um estudo que se aprofunda na fé daquela religião. Ela é um estudo que se aprofunda, como eu disse, em valores antropológicos ou sociológicos ou fenomenológicos do que aquela religião está apresentando. Cada festa tem a sua característica e alguma coisa que chama mais atenção do que as outras. Nenhuma festa é exatamente igual às outras. O que aparece com muita frequência, primeiro, assim, a devoção a São Benedito, ele é muito mais forte do que o que a gente pensa. Tradicionalmente, ele foi a segunda devoção mais forte entre os escravizados no Brasil desde o tempo da colônia, desde que começou a trazer escravizados para cá. A devoção a Nossa Senhora do Rosário, apesar dela não ser uma santa negra, ela também foi uma devoção que cresceu muito, que é a primeira, possivelmente a maioria das irmandades de homens e mulheres negros foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário, e ela chama atenção pela quantidade, vamos dizer assim, de lugares em que ela se apresenta e pela diversidade de maneira como ela é festejada.